Inicialmente foi um discurso cauteloso, esse discurso obviamente foi brifado com a defesa dele, foi um discurso que ele citou, eu não sei se vocês pegaram essa referência, mas no começo o Bolsonaro ele fala na fraude das urnas sem citar, ele fala aquela coisa que aconteceu em outubro. Isso. Como se fosse amenizar, né? Como se fosse amenizar. Isso, como se fosse amenizar, nós temos que ver bem aquela coisa que aconteceu em outubro e tal. E aí, até pela metade do discurso, eu até comentei no grupo do ICL, lá no nosso Zap, que eu estava achando o discurso dele muito ruim, porque ele começou a fazer um discurso de campanha. O Tarcísio deu o tom desse discurso de campanha, o Tarcísio falou do PIX, que aliás quem criou o PIX foi o governo Temer, na verdade, né? E aí falou do PIX e o Bolsonaro fez um discurso de campanha também, de água no Nordeste, da criação do PIX, que baixou imposto, que entregou com superávit. Ele só não falou que entregou com superávit vendendo a Eletrobras e parte das refinarias da Petrobras, mas isso claro que ele não ia falar. E eu estava achando um discurso muito ruim para o povo que estava ali. As pessoas que estavam ali, elas esperam do Bolsonaro não esse tipo de discurso tecnocrata, de governo, elas queriam uma outra coisa. As pessoas estavam ali para serem tocadas na emoção. A Michelle fez um papel religioso, fez um discurso de teocracia miliciana, como a gente fala, né, que de fato é isso. Teocracia miliciana, né? É perfeita. Eu não sei quem inventou essa definição, mas é a definição perfeita. O César Caligione fala muito nisso, eu não sei se foi ele que inventou isso, se foi, parabéns, viu, César? Se não foi, pega para você também, viu, César? Parabéns de todo mundo. E aí a gente teve, vocês podem ver que foi compartimentado o evento. Achei o evento muito bem organizado, até comentei no grupo, né? Eles tinham até trilha sonora e eles usavam aquela coisa que os programas de televisão policial usam. Quando a pessoa fala uma coisa muito bombástica, aparece um som, né? Um babá, isso. Sabe, acho que vem isso? Isso vem dos cultos, das igrejas. A hora que fala de Davi, dos exércitos de Israel, que eles acham que é a mesma coisa, né? E não é novo, Israel, em manifestação bolsonarista. Israel da Bíblia com Israel de Netanyahu, eles acham que é a mesma coisa. Aí põe aquelas músicas lá do Rei dos Reis, dos 10 Mandamentos. As novelas da Record repetem essa estética, de certa maneira. Isso. Foi um negócio, é muito bem feito, por quê? Porque isso aí já dá o corte da internet pronto para as pessoas que não sabem usar software de edição. Então, se a pessoa está ali assistindo, ela quer cortar um pedacinho, já vem com o efeito sonoro pronto. Mas, enfim, foi tudo compartimentado. A Michelle falou muito de religião, os outros políticos que estavam lá falaram muito da parte política, o Gustavo Gayer e o Nicolas, eles atuaram ali como se fosse um culto de igreja, eles são os testemunhos, né? Notem isso, o professor João Castro Rocha fala muito nessa chave de leitura, né? Eu fiquei assistindo ontem com a chave de leitura do professor. O Nicolas e o Gustavo, eles são os testemunhos, eles são os jovens que estavam desgarrados, o Gustavo falou muito nisso, o Gustavo Gayer, né, que nem participava da política, e então ele se converte quando conhece o Messias, é o testemunho. O Tarcísio aparece ali como um político sério, técnico, moderado, de pulso firme, que é o governador de São Paulo, já tentando ali amealhar alguma coisinha no pós-bolsonarismo também. O senhor Malafaia foi usado como boca de ventríloco para fazer o discurso que o Bolsonaro gostaria. Então, atenção, reassistam, vocês que estão nos assistindo agora, nossa comunidade, reassistam o discurso do Malafaia e coloquem na boca do Malafaia a voz do Bolsonaro. É o discurso que o Bolsonaro adoraria fazer, mas não pode. Esse é o discurso que o Bolsonaro teria feito no ano passado. É um discurso muito semelhante ao que o Bolsonaro fez no 7 de setembro de 2021, quando ele falou que não ia mais cumprir nenhuma ordem do Alexandre de Moraes, ali nessa mesma Paulista. O do Bolsonaro foi um discurso que tentou ter uma contenção, mas no fim das contas a gente notou na hora que ele falou a questão da minuta do golpe, né? Muita gente falou no nosso grupo de Zap, eu até tuitei isso. Bolsonaro acaba de admitir a existência da minuta golpista. E aquela minuta, ela não é apenas um esboço de um decreto de sítio. Aquela minuta e a outra, que era o roteiro do golpe, que foi apreendido junto com Anderson Torres, previam a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não está... Exatamente. Do Xandão e do Gilmar. E do Rodrigo Pacheco, que eu não entendi até agora. Aí ele dá uma editada, ele tira o Rodrigo Pacheco e o Gilmar e deixa só o Xandão. Perfeito. E isso, Chico, não está em nenhum amparo legal, isso não está na nossa Constituição, isso não está no nosso ordenamento, isso é absolutamente ilegal. Então o Bolsonaro ontem, mesmo com a sua defesa, tendo que fechar as bases aí, diga-se, claro,
O caminho da defesa foi dado pelo Bolsonaro ontem, o Fábio Weingarten, os outros advogados dele. O caminho da defesa é esse. É uma coisa que a gente vai assumir o que não tem mais como negar, porque foi pego tanto no celular do Mauro Cid quanto no celular das outras pessoas que teve busca e apreensão no ano passado, esse ano. Então, não há mais como negar que aconteceu tal coisa. Então, a gente vai assumir que ela aconteceu, mas a gente vai tentar dizer que aquilo não é o que parece que era. Né? Então, o Bolsonaro não só ontem ele assume a minuta golpista, como ele dá um caminho. Me parece que a defesa técnica, por assim dizer, do Bolsonaro, quando ele virar réu, lembrando que o Bolsonaro não é réu ainda, sequer foi denunciado, quando o Bolsonaro virar réu, ela vai partir para esse caminho de falar o seguinte, não, essas coisas aqui, tudo bem, não tem como negar, aconteceram. Não tem como negar que teve a minuta, não tem como negar que eu mandei dinheiro para os Estados Unidos, não tem como negar essas coisas. Então, a gente vai assumir que elas aconteceram, mas a gente vai seguir nessa linha de defesa que aquilo estava dentro das 4 linhas, que não era tentativa de golpe, que não teve tanque na rua, etc e tal. Para a gente só deixar bem claro aqui para as pessoas, para quem não acompanhou o programa na semana retrasada, a gente falou sobre isso. O que seriam os tanques nas ruas? Estava dividindo em 2 fases a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. A primeira fase, a fase militarizada, ela estava na mão da Polícia Militar do Distrito Federal, que, aliás, na sexta-feira, a sua cúpula toda, que está presa, virou ré no processo. Então, a Polícia Militar do DF seria a primeira intervenção armada. O que ela fez? Ela permitiu que os golpistas chegassem lá e, segundo as conversas de WhatsApp que foram apreendidas pela CPI do Distrito Federal, eles dariam a guarita armada, inclusive, para o Bolsonaro. E a segunda parte estaria na mão dos tais kids pretos, os boinas pretas, que estavam infiltrados na Praça dos Três Poderes, abriram portas, deram passagem para os golpistas e estariam na mão do tal do general Teófilo. Esse cara é o cara que, quando a coisa estivesse redondinha, ele colocaria as tropas nas ruas. Então só não teve porque a coisa não desenvolveu como eles imaginavam.